Agora eu entendi o porquê esse mouse foi considerado o rei do AliExpress. Esse mouse aqui é o VXE R1 Pro Max na versão branca, ele é a versão topo de linha do VXE R1. Eu tô com ele há mais de 6, 7 meses, eu acho que já fez 8 meses que eu tô com ele. E eu quero falar algumas coisas sobre ele e se ele é realmente bom e se vale mesmo a pena comprar ainda em 2025. Bom, eu quero primeiro ressaltar as características físicas dele, não em questão estética, mas sim em questão de resistência. Bom, primeiramente eu quero ressaltar as características físicas dele, né? Principalmente a questão de resistência e durabilidade desse carinha aqui. Ele é sim um mouse extremamente resistente, tá? Inclusive, eu tenho uma filha pequena e ela já pegou diversas vezes e tacou no chão, como vocês podem ver. Tem uma avaria, tem algumas avarias aqui, ó, uns amassadinhos. E cara, pelas quedas que ele já teve, pela quantidade de vezes que ele caiu no chão, ele ainda tá inteiro, tá? Em todos os aspectos, tá? Ele só tem essa avaria aqui mesmo, que realmente dá pra ver. Eu acho que aqui também... Não, aqui... Aqui tem um arranhãozinho. Um arranhão. É, não tem... Enfim, pelas quedas que ele teve, pelas quantidades de vezes que ele foi tacado no chão, ele ainda assim tá um mouse inteiro. E isso me surpreendeu muito, porque quando você pega ele tem 54 gramas, tá? Porque é o Pro Max que tem a bateria maior, então ele pesa um pouco mais. E mesmo assim isso é extremamente leve. Quando a gente pega algo muito leve na mão, dá uma impressão de que ele não tem uma qualidade tão boa assim de resistência. Mas pela quantidade de vezes que ele foi atacado no chão, cara, ele é sim muito resistente. E eu tenho que parabenizar a VXE por isso, mano. Cara, se não fosse isso, eu já estaria sem mouse há um bom tempo. E outra coisa que eu tenho que falar também é a questão de durabilidade da bateria. Mano, assim, ele tinha começado a ficar 15%, né? Ele fica piscando aqui em vermelho para te avisar para carregar. E eu fiquei usando ele há 4 dias, tá? Eu trabalho em casa, eu trabalho home office, então eu tô usando ele o tempo inteiro. Eu jogo, trabalho, o dia inteiro tá sendo usado. Quando eu não tô aqui, é minha esposa que tá usando. Então, ficou 4 dias, se não mais, a 15% para poder desligar. E isso é surpreendente, mano. Ele dura muito tempo, ele dura mais de uma semana, assim, fácil. A 100%, se a 15% durou 4 dias, imagina uma semana, sabe? E ele carrega super rápido também. Isso é um ponto muito positivo para um mouse sem fio, que você não precisa ficar deixando ele carregar muito tempo, muitas vezes, até porque ele não tem uma DAC de carregamento. Então você vai ter que colocar o cabo, que vem um cabo paracord, que é o cabo extensão, que é esse cabo aqui, né? Ele é paracord, ele é um cabo bem leve, né? Ele não é tão maleável assim, mas ele é leve e ele não te atrapalha em jogar, tá? Ele é bem bom, sim, já joguei com ele, não atrapalhou em nada. Mas a gente compra um mouse sem fio para não ter fio, né? Se a gente fosse comprar um mouse para jogar com fio, a gente compraria um mouse sem fio. Ou seja, a bateria dele é muito boa, dura por muito tempo. Você às vezes esquece que tem que carregar ele de tanto tempo que ele fica com bateria, cara. Então, se você... Provavelmente você não usa assim tanto o PC quanto eu, que por trabalhar em casa, né? Por estar sempre usando o dia inteiro. Então, ele vai durar até mais com você aí. Mas não é só de característica física e bateria que ele vive, né? Também tem as características de hardware dele. Ele é um mouse com sensor topo de linha, o PAW3395, que até então era o melhor sensor do mercado. Agora tem um sensor acima dele, que é o 3950, mas de verdade, assim, na prática você não vai sentir diferença nenhuma em utilizar um 3395 ou um 3950. Para você ter noção de quão bom é esse carinha aqui, como eu falei, ele foi considerado por muitos o rei do AliExpress, o rei do benefício. E agora com a nova versão do PAW, nova versão do sensor, o sucessor do VXE, que é o VXE... enfim, eu não lembro o nome, eu vou colocar aí. O sucessor dele está sendo considerado o rei do AliExpress novamente. Para você ver o quanto a VXE está fazendo um trabalho absurdo com os mouses dele. Como fez com o VXE R1 Pro Max
e a Ryu normal, ele tá fazendo agora com o sucessor usando o 3950. Mas enfim, o 3395 ele já vai suprir todas as suas necessidades. Se você é um cara que joga tryhard, quer jogar profissionalmente, ele vai sim te atender. Ele é um sensor que vai até 4K de pHz, porém você tem que comprar o dangle separado, mas ele vai até 2000 sem o dangle. E sinceramente, eu não vejo necessidade de você utilizar o dangle. É muito mais questão de, sei lá, inflar o ego, mas você não vai sentir uma diferença, você não vai jogar melhor só por ter 4K de polling rate. Outra coisa são os switches dele. O switch dele é muito bom, é um switch que tem 1 bilhão de cliques lá, eu não lembro o nome, eu vou colocar aí também. E ele é um switch bem tático, ele é muito gostosinho de clicar, o som dele é bom, enfim, vamos ver. Os switches laterais eu também gostei bastante dele, ele tem um relevo considerável, mas não é tão grande assim, tem gente que prefere mais ainda, eu acho que já é o suficiente, tá? Eles são bem pra frente, são bem táteis, são bem fáceis de clicar e é muito gostosinho também o som dele. E claro, também tem o scroll. O scroll é algo que, na minha opinião, ele poderia ser mais tátil. Ele é tátil sim, mas ele poderia ser mais, porque eu gosto de um scroll bem tátil. Eu utilizo bastante o scroll até no navegador, então o clique dele ele também é algo que tem que me agradar, e ele agradou nesse fato do clique. A única coisa que eu melhoraria é ser mais tátil, né? Você consegue sentir um em um, porém se ele fosse ainda mais tátil eu iria gostar mais ainda. E aqui embaixo tem um botão que você muda o DPI, ele já tem algumas cores já pré-configurada, que eu acho que é de 800, 1600 e alguns outros, mas você também pode colocar na memória e mudar só por aqui, clicando, não precisar ir no software. E ele tem essa manivelinha aqui que é para você ligar e desligar, e essa parte aqui é onde você pode guardar o seu dongle USB. Já aproveitando, aqui embaixo ele tem esses fits de PTFE que são muito bons, tá? Ele tem uma qualidade muito boa e uma espessura muito boa. Eu não sei se ele diminuiu, porque como eu falei, eu tô com ele já há quase 8 meses, se já não fez 8 meses, porém ele tem uma espessura muito boa. E o deslize dele, cara, o deslize dele é absurdo, tá? Eu uso um PK Control e, cara, é ótimo. Tá bom que esse PK Control aqui tá meio sujo, eu preciso limpar. Mas mesmo assim, o deslize dele é perfeito, é muito bom. E se caso acontecer alguma coisa com os fits, ele vem com extras na caixa que também são de boas qualidades, não é um qualquer. E você pode utilizar o que vem na caixa para poder trocar. Mas se não acontecer nada, cara, você vai ficar por um bom tempo com os originais, porque são de extrema qualidade. Mas tem pessoas que não vão se agradar com ele. E por quê? Tem um único motivo que pode fazer com que você não compre o VXE R1 Pro Max, que é justamente o formato dele. O formato é uma das coisas mais importantes que você tem que levar em consideração na hora de comprar um mouse, principalmente se você for jogar ou trabalhar. Às vezes, se você for trabalhar por muito tempo, você prefere algo com uma pegada mais ergonômica. Eu já não me importo muito com isso, eu acho que uma pegada normal, não precisa ser ergonômica para eu me sentir confortável. Então eu peguei algo que me adaptasse melhor no uso em jogo, e esse daqui ele é perfeito para minha pegada, que é a pegada clown, que é a pegada, essa clown, né? É uma garrinha. Ele é perfeito, ele literalmente foi desenhado, esses modelos de mouse aqui, ele é desenhado para você utilizar o clown. Claro, ele também vai funcionar na finger type, mas ele é principalmente para clown. A Palm, cara, a Palm,
eu falaria só se você tem uma mão pequena. No meu caso aqui, ele fica bem desconfortável, até porque, mano, olha isso. Eu quase consigo segurar o mouse, entende? Ele não funciona muito para pegada palm, né? Ele não é um mouse grande para você usar como pegada palm, a não ser que você tenha uma mão pequena. Aí provavelmente você vai conseguir sim utilizar ele com uma pegada palm, mas se você não tiver, ele não vai te agradar. Então lembre-se bem com que tipo de pegada que você utiliza. Olha o mouse que você tem, vê se ele é bom para a pegada que você utiliza e vê se parece com algo desse tipo, se parece com o mouse com o VXR1 Pro Max, se você utiliza a Clown, se você utiliza a Fingertype, que ele sim vai funcionar muito bem para essas pegadas. Já a Palm, só se você tiver uma mão pequena, eu acredito que vai ser confortável. Eu acho que essa é a única característica que pode fazer com que você não queira comprar o VXR1 Pro Max. Porque de resto, cara, ele tem um sensor topo de linha, ele tem uma construção topo de linha, e algo que eu esqueci de dizer também é que ele tem um coat, né, que é um revestimento, que são mouses como o G Pro Superlight tem. Então nesse quesito ele tem uma qualidade, acho que igual, se não superior, né? Ele é muito gostosinho de tocar, ele não é um plástico puro, ele tem um revestimento. Isso inclusive ajuda até a manter a qualidade estética dele, né? Porque como vocês podem ver, esse é um mouse branco e ele ainda é bem branco, né? Ele não tá amarelado nem nada, ele só tá um pouquinho sujo porque eu ainda não passei um papel nele, que às vezes a gente passa, mas ele não amarelou nem nada. Eu acredito que é justamente por conta do coating, né, do revestimento, e eu acho que ele vai se perpetuar em branco por um bom tempo. Isso é um ponto muito positivo. Mas obviamente você não precisa pegar o branco, também tem preto, tem um verde, tem rosa, tem diversas cores do VXR1. Mas antes de terminar o vídeo, eu tenho que falar um pouco sobre as diferenças entre o R1 Pro Max, o R1 Pro e o R1 normal, e também tem o R1 SE. A questão é que só o R1 Pro e o R1 Pro Max tem o coating, que é esse revestimento que eu acabei de falar. O R1 normal e o R1 SE não tem esse revestimento, então ele não vai ter esse toque, essa pegada mais premium no mouse. Outra coisa também é o sensor dele. O R1 normal, o R1 Pro e o Pro Max utilizam o 3395 normal, já o SE ele usa uma versão um pouco capada do 3395, que é o 3395 SE. Pelas pessoas que utilizaram, que eu conversei, não tem tanta diferença assim. Ele fica com um intermediário, ele tem sim um pouquinho de perda, mas eu acredito que não seja algo tão relevante. Porém, eu recomendaria vocês irem para um R1 normal do que pegar o SE por conta disso. Outra coisa é a questão de polling rate, né? O R1 normal e o R1 SE eles vão até 2000 de polling rate. Já o R1 Pro e o Pro Max, ele aceitam 4K de polling rate, mas como eu havia falado, apenas comprando aquele dongle separado, né? Aí você consegue utilizar o 4K. Se você não comprar, você vai continuar utilizando no máximo até 2K. Outra coisa é a bateria. Esse daqui, o R1 Pro Max, ele tem a maior bateria entre os irmãos dele. Ele tem 500 mAh e em média, pelo que eles falam, são 150 horas, mas eu acredito que seja até mais que isso. O Pro, o R1 normal e o SE, ele tem 250 mAh, que vai de até 75 horas de uso aí, utilizando o 1000 Hz de polling rate. Mas com o meu uso, com a minha experiência, eu posso falar para vocês que dura mais que isso, tá? E obviamente isso também afeta no peso. Esse daqui, ele acaba sendo o mais pesado por ter a bateria maior. Ele pesa 54 gramas, ainda assim é um mouse super leve, tá? Eu não acho que, pelo menos não na minha experiência, um mouse com, sei lá, 6 gramas a menos faça tanta diferença, que é no caso do Pro. O Pro ele tem 48 gramas, ele é 6 gramas mais leve que esse. E o R1 normal e o SE ele tem 51 gramas. Então tem essa diferença de peso entre eles. E eles também têm uma diferença de switch. Eles têm switches diferentes, que eu vou colocar aí o nome dos switches, que eu não lembro o nome. Mas todos são switches bons e bem táteis, né? E bom, as considerações finais desse carinha aqui é que ele é sim um mouse topo de linha. Ele é um mouse que você
iria gostar muito, tá? Eu acho que não tem ponto negativo. A única coisa que eu posso falar nele para você não comprar é se o shape não for te agradar. Isso não tem discussão, tá, cara? Pode ser que tenha outros aí no mercado que te agrade, mas se sua pegada não for a que eu te falei, isso pode te incomodar e não se tornar um bom mouse para o seu uso. Agora, tirando isso, de resto, ele é um mouse incrível e que vale a pena sim a aquisição. Como eu falei, eu tenho ele há quase 8 meses, ele está praticamente em estado perfeito. Bom, e é isso, esse é o VXE R1 Pro Max. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link dele vai estar na descrição, tá, gente? O link eu vou deixar aí na descrição para poder facilitar um pouco para vocês, caso alguém queira adquirir ele. Eu sei que esse vídeo está sendo um pouco tarde, até porque há algumas evoluções aí, mas ele não se tornou um mouse ruim e eu não fiz antes, cara, por diversos motivos, mas eu tô voltando a criar conteúdo agora. Eu espero não ter um atraso desse tempo novamente, né? Mas enfim, é um ótimo mouse e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo e me segue para mais vídeos.